Shalom, bem-vindo, bem-vinda ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é as leis alimentares da Torá. Aquilo que está em Levíticos, capítulo 11, o que se deve e o que não se deve comer. O que significa tudo aquilo? Qual é o critério que Deus usa para poder definir aquilo que pode e aquilo que não deve ser comido? Será que aquilo é simplesmente válido para aquela época? Ou aquilo é válido somente para o judeu e o gentio não tem nada a ver com isso? E será que Yeshua realmente disse que todos os alimentos são puros, contrariando tudo aquilo que Deus falou em Levíticos 11? Nós vamos responder todas essas perguntas aqui, analisar a fundo o hebraico e tudo aquilo que Deus fala. Se você não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva. O objetivo desse canal é fornecer para você que frequenta uma igreja o contexto judaico do Novo Testamento, tá? Ensinar o contexto de tudo aquilo que Yeshua e os autores do Novo Testamento ensinaram dentro do ensinamento judaico do primeiro século, tá? O Novo Testamento é um texto judaico e é impossível entendê-lo fora dos ensinamentos do judaísmo do primeiro século. Então, esse é o propósito desse canal. Aqui na descrição do vídeo eu estou colocando o meu site, onde também existe material para você ir mais a fundo no chamado Novo Testamento, ok? Então, a gente vai começar a analisar Levíticos 11 pelo final, ok? Existem declarações que Deus faz. Pela primeira vez na Bíblia, Deus faz uma declaração fundamental ao final do capítulo 11 de Levíticos. Então, a gente vai começar por essa declaração e depois entender tudo o que vem, tá? E vamos responder o que Yeshua disse lá em Marcos 7:19, ok? Então, é um vídeo rápido. Fica comigo que você, ao final do vídeo, vai ter uma opinião muito diferente a respeito das leis dietárias da Torá, ok? Eu vou começar rapidamente aqui a apresentação dos slides. Então, a gente vai começar é, em Levíticos 11, tá? Lá no versículo 44, lá no final. Eu estou colocando aqui o hebraico e o português para a gente não se perder na tradução, tá? Porque conforme a tradução que você usa, pode não estar perfeita. Deus diz o seguinte, então, no final do capítulo, após dizer tudo aquilo que é permitido e tudo aquilo que é proibido, pela primeira vez, Deus faz essa declaração. Pois sou eu, Yod-Heh Vavre, tá? O nome de Deus que não pode ser pronunciado e nem é conhecido, o vosso Deus. Permaneçam santificados, tá? Eu coloquei aqui o verbo é hitkadoshtem v'haitem kadoshim. O verbo, ele está numa forma que chama hitpael, em hebraico, que significa uma ação contínua e que não se perde, uma ação contínua, constante. Permaneçam santificados e serão santos, tá? V'haitem kadoshim. Permanecendo santificados, vocês serão santos. É isso que ele quer dizer. Porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhum réptil que se move sobre a terra. E depois, no verso 45, ele fala assim: Pois eu, Yod Rei Vavre, sou aquele que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. E depois ele fala: Ve'haitem kadoshim ki kadosh ani. Sereis santos, pois eu sou santo. Essa é a primeira vez na Bíblia onde Deus mostra como Israel deve ser santo, tá? Através de atitudes práticas que dirão como serão considerados santos. Deus não fez essa afirmação na entrega dos Dez Mandamentos perante o Monte Sinai. Lá, ele só disse que Israel deveria ser nação santa, mas aqui ele dá ordens claras e específicas a respeito do que devem ou não devem fazer para serem santos. Então, essa declaração, eu comecei pelo final do capítulo 11, porque essa declaração é fundamental. Ele faz, Deus diz isso após ter dito tudo aquilo que é permitido ou proibido na alimentação. Por que Deus escolheu esse momento para fazer essa declaração? A gente vai ver aqui no próximo slide. Então, nós vamos responder essas 4 perguntas aqui no nosso vídeo. Por que Deus escolheu esse momento para exigir a santificação de Israel, declarando que eles devem ser santos assim como ele é santo? É possível entender o que está por trás dos alimentos permitidos e proibidos? Poderia Yeshua, Jesus, declarar que todos os alimentos são puros, em flagrante contradição ao que Deus acabou de dizer? As leis alimentares são só para judeus, descendentes de Jacó? Ou também são para os gentios que são enxertados em Israel pela fé? Eu vou começar pela pergunta sobre Yeshua, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal
sobre Marcos 7, tá? Aqui eu vou analisar só essa questão de Yeshua. Poderia Yeshua declarar que todos os alimentos são puros em flagrante contradição ao que Deus acabou de dizer? Não. Esses são os manuscritos disponíveis, tá? De Marcos 7:19. Na última linha aqui está em inglês a tradução correta, que diz: pois não entra no coração, mas no estômago, e depois sai para o esgoto, purificando todos os alimentos. Não se tem na sua Bíblia, se tem aquela parte, assim Jesus declarou os alimentos puros, está entre parênteses, pois isso é uma adulteração de manuscritos. Felizmente, Deus mantém os manuscritos antigos, tá? Como nós temos aqui nessa fonte, né, que é o Center for New Testament Restoration. Neste caso aqui, o manuscrito mais antigo é século IV, mas existem ainda mais antigos que esse. Então, nós podemos ter a certeza de que isso foi uma adulteração de manuscritos, tá? Algum escriba cristão colocou isso achando que estava esclarecendo alguma coisa, mas o que ele fez foi adulterar as palavras de Yeshua, ok? É muito claro, ele jamais... Agora, por que que ele nunca poderia falar isso? Quais seriam as consequências se ele tivesse dito isso? Se Yeshua tivesse dito isso, três coisas teriam acontecido. Primeiro, e mais sério de todos, ele teria cometido um pecado, ensinando a desobedecer o mandamento da Torá. Seu sacrifício teria sido nulo, pois ele seria um pecador como todos nós. Ele jamais poderia se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados se ele não fosse livre de pecado. Deuteronômio 4:2 diz: não acrescenteis nada ao que vos ordeno, nem diminuireis nada, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Esse é o pecado que ele teria cometido caso tivesse feito essa declaração. Segundo lugar, ele teria entrado em contradição com aquilo que ele mesmo falou, em pelo menos dois lugares. Eu trouxe aqui só dois exemplos, existem outros, tá? Mateus 5:19, portanto, qualquer que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazê-los, será chamado menor no reino dos céus. João 5:19 é uma coincidência, tá? Porque é Mateus 5:19 e João 5:19 mesmo. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o seu pai fazer, porque tudo o que o pai faz, o filho também faz. Se Deus deu essa lei, poderia Yeshua ir contra? E em terceiro lugar, ele teria sido imediatamente abandonado pelos seus discípulos e denunciado ao Sanhedrin, que é a Corte Suprema, tá? A Corte Suprema em Israel, designada pela Torá, em Números 11:16 e Deuteronômio 16:18, tá? O funcionamento do Sanhedrin e todo esse processo de julgamento pelas violações da Torá estão descritos nos dois Talmudes, tá? No Talmud da Babilônia, Talmud de Jerusalém, no Tratado Sanhedrin, tá? Então, novamente aqui, o meu vídeo nesse canal, como entender Marcos 7. Yeshua defendeu ou anulou a lei de Moisés? Eu peço que você veja esse vídeo, tá? Explicando agora a proibição de comer alguns animais. Vamos tratar agora de Levíticos 11, propriamente dito. Todos os animais são criaturas de Deus. O porco, o coelho, o camarão, todos. Dependendo do seu... Com dois fatores, vamos prestar atenção. Dependendo do seu comportamento e características físicas, eles são permitidos ou não. Então, os animais agem conforme o instinto. Eles não têm culpa de nada, eles não têm pecado. Porém, eles carregam comportamentos e características físicas que não estão de acordo com aquilo que Deus quer em nós. Vamos analisar. Nenhum animal carnívoro pode ser ingerido, tá? Por quê? Porque comer carne não era plano original de Deus. Isso veio depois do pecado, tá? Isso veio depois do pecado e depois do dilúvio. Não era plano original de Deus. Não temos tempo de falar especificamente sobre isso, mas a gente sabe que não era plano original de Deus. Animais que se alimentam de restos, por exemplo, fundo do mar, crustáceos, e subprodutos, tá? Então, a mosca que se alimenta de fezes, por exemplo, não podem ser ingeridos. Animais que rastejam não podem ser ingeridos. Além deles ingerirem outros animais e também dejetos, tá? Esses animais rastejam como a serpente, que recebeu a punição, lembra lá em Gênesis? Quando Deus falou para a serpente, você vai rastejar sobre a sua barriga. É uma punição. Todos os animais que rastejam foram criados assim. Porém, significa uma punição que a serpente recebeu. Não é uma coisa de acordo com o plano original de Deus. Agora vamos entender as características que devem ter nos animais
que podemos comer. Os peixes. Por que que o peixe tem que ter escama? Qual a diferença? Quer dizer, eu não posso comer um cação, mas o cação é um peixe como outro peixe que tem escama. Sim, é verdade. Mas olha a característica interessante. O peixe com escama, a escama representa uma proteção. E as nadadeiras, né, representam o quê? A capacidade de seguir um caminho. Então, o peixe que tem escama e nadadeira, ele tem uma proteção e ele tem uma nadadeira que possibilita de seguir um caminho. Ambas as características são desejadas por Deus para cada um de nós. O casco fendido. O que que acontece com o casco fendido, gente? Ele anda da mesma forma com o animal de casco único, tá? Porém, tem uma abertura. O animal com casco fendido, ele tem uma abertura. Ele não anda de acordo com o mundo, mas ele não anda de acordo com o mundo, mas ele pertence ao mundo. Quer dizer, ele está andando, a vaca, o boi, está andando sobre o solo do mesmo jeito que os outros que não têm o casco fendido. Mas esse casco fendido significa o quê? Uma abertura para se relacionar com o mundo. Pertencer ao mundo é uma coisa, ser como o mundo é outra, mas relacionar-se com o mundo, todos nós devemos nos relacionar. Regurgitação. O que que significa regurgitar, gente? Significa mastigar duas vezes, tá? Reflexão, análise. Então, qual é a conclusão disso? Esses comportamentos e características que nós acabamos de ver, são comportamentos e características físicas, devem estar presentes em todos os que vivem de acordo com os preceitos de Deus. Então, todos os animais permitidos, eles têm características que devem estar presentes em nós que seguimos Deus. Ok? Apesar disso não estar claro, tá? Deus não explica cada animal porque deve ou não deve ser consumido. Mas isso pode ser concluído, tá? Agora, a função, a justificativa, tá? Isso aqui é uma explicação. A justificativa oficial, a gente vai ver daqui a pouco. Explicando a proibição de comer alguns animais. Então, olha só. Os animais proibidos para consumo contêm características contrárias ao que Deus exige em nosso comportamento. Apesar de não haver uma explicação clara fornecida por Deus, analisando o que é proibido e permitido, podemos entender o motivo pelo qual Deus estabelece essas proibições. Não se trata de questão de saúde e higiene. Eu já conversei isso com várias pessoas, gente. Não tem nada a ver com saúde, tá? Naquela época não tinha geladeira. Sim, a carne de boi, ela estraga do mesmo jeito que a carne de porco, ok? Também não é questão de higiene. Não é uma carne mais suja do que a outra. Não. Certamente Deus está preocupado com ambas, higiene e saúde, sim, porém o motivo principal não são esses. O motivo é estritamente espiritual. Então, a carne de camarão, de porco, a carne de qualquer outro animal, lagosta, cação, fisicamente ela não vai te alterar. Não, você vai continuar saudável do mesmo jeito. Mas espiritualmente existe um efeito, porque estes animais não têm as características daquelas exigidas por Deus em nós, tá? Deus não estabeleceu leis para separar, isso é muito importante, tá? Existem pessoas que acham que a Torá foi dada para Israel ser separado e continuar separado, para fazer com que Israel, o judeu, fosse distinto do gentio. Não. Deus separou Israel, que já era composto por judeus e gentios, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal que fala sobre Israel e igreja, para serem santificados através dos mandamentos da Torá e assim serem luz de Deus para as nações, levando os ensinamentos a todos os povos, para que todos tenham o mesmo relacionamento com Ele. Assim, todos os povos serão santos, assim como Ele é santo. Avraham Avinu, nosso pai Abraão, ele foi o que Deus disse que ele seria o pai de muitas nações. Os discípulos de Yeshua foram atribuídos com a atribuição de levar o evangelho para todos os povos. Para manter Israel separado? Não, pelo contrário, para levar a luz de Deus para o mundo, para que todos os povos fossem santificados através do quê? Do conhecimento de Deus, através da sua lei. Então, levar a luz de Deus para o mundo é trazer os gentios para dentro de Israel, para que os gentios façam parte de Israel sem serem fisicamente judeus, mas através da fé. Fé leva à obediência, ok? Então, Deus entregou a Torá para Israel
não para separar Israel, mas para que Israel pudesse levar essa Torá para o mundo e trazer os gentios para o reino de Deus. Esse é o motivo. Por que Deus escolheu esse momento para exigir a santificação de Israel, declarando que eles devem ser santos assim como ele é santo? A alimentação é feita várias vezes por dia e torna-se parte do nosso corpo. Não se trata somente de matéria orgânica, mas se trata do local onde habita o Espírito Santo. Ter uma alimentação contrária ao que Deus determina significa não ter um templo adequado para a habitação do Espírito Santo. As leis alimentares não são só para judeus descendentes de Jacó, pergunta, as leis alimentares são só para judeus, descendentes de Jacó, ou também para os gentios que são enxertados em Israel pela fé? Se os gentios devem ser santos, assim como Deus é santo, então esses mandamentos são para eles. A única explicação clara dada por Deus para leis alimentares é: esta é a justificativa para que todos cumpram as leis alimentares da Torá. Olha o que Deus fala. Pois eu, Yod-Hei-Vav, sou o vosso Deus. Permaneçam santificados e serão santos, pois eu sou Yod-Hei-Vav, aquele que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis santos, pois eu sou santo. E o que diz Pedro, Shimon, Kifa? Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Tá? Ele está copiando aquilo que foi dito em Êxodo 19:6. Então, deixa eu até parar aqui a transmissão, os slides. O motivo pelo qual as leis alimentares da Torá devem ser seguidas por todos, por quê? Porque Deus fala que assim nós seremos santos, assim como Ele é santo. Esta é a justificativa mais clara e impossível de ser negada. As leis alimentares significam que aquele que segue será santo, assim como Deus, Yod-Hei-Vav, é santo. Eu espero que tenha ficado claro para você que essas leis são para todos, tá? Apesar que você frequenta a igreja, você já ouviu várias vezes que essa lei é uma coisa do passado, que isso é só para judeu, e que quem crê em Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Não é verdade. Eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Todos os gentios enxertados em Israel devem ser santos, assim como Deus é santo. Ok? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, tá? Eu tento colocar vídeos assim que possível, trazendo os conceitos do Novo Testamento de uma forma clara, com toda a base do judaísmo no primeiro século, tá? Obrigado por ter assistido. A gente se vê em breve. Shalom.